Olá, tudo bem? Você já viveu um momento na vida em que o seu principal objetivo é encontrar uma paz, uma tranquilidade de viver? Se a gente passa por isso, se a gente sente essa vontade, a gente se enquadra dentro do motivo desse tema aqui hoje. Hoje a gente quer falar sobre a busca da leveza da vida. Talvez alguns já poderiam ser até categóricos. Como? Nas condições que o mundo está, nas condições que vivemos, nas condições até mesmo que alguns já concluem que eu estou, como encontrar essa leveza? Então nós vamos tentar mostrar aqui caminhos. E esses caminhos não estão fundamentados apenas em pontos teóricos, mas acima de tudo, pelaquilo que a história da humanidade nos permite olhar para eles e ter uma condição de fazer escolha. Isso que é importante, porque sendo eles já falados, sendo eles já experimentados e tendo a trajetória daquilo que eles viabilizaram, aí fica muito mais viável para você e eu podermos saber se é possível encontrar esse caminho e viver ele, o caminho da leveza da vida. Nós vamos na história olhar dois pontos importantíssimos que a gente seleciona para falar aqui nesse momento. Um começa com um grande autor, um grande escritor, que a humanidade recebeu há muitos anos, alguns séculos atrás, que é o William Shakespeare. William Shakespeare, na sua obra Hamlet, ele traz algo impressionante. E ele trata desse tema. Ele trata daquilo que a circunstância da vida de um jovem fez com que ele pudesse chegar a um entendimento íntimo, pessoal, aonde ele coloca ali um ponto-chave: ser ou não ser. Que condição é essa? É porque quando ele traduz nessa narrativa de Hamlet, ele está mostrando o caos social. Ele está mostrando o quanto que a vida ela é sobrecarregada de turbulências, de problemas, de ansiedades, de guerras, de tudo aquilo que vai super acumulando na vida das pessoas, na sua vida, na minha vida, e que nos coloca num estágio ou de nos oprimir, ou de nos angustiar, ou de nos empobrecer, ou de nos destruir e também ou de nos aprisionar. Então isso tudo, ele na obra dele, ele mostra o quanto que o interior de cada um de nós está relacionado a isso. E quanto que nós vamos olhar para isso e definir dentro de nós. E aí, a leveza da vida, segundo aquilo que interpretamos e vemos na obra de Shakespeare, no Hamlet, ele coloca que a vida é de um grande peso. E talvez essa tragédia social possa estar acumulando e sobrecarregando o mundo inteiro, milhões e milhões de pessoas. Tanto que alguns não suportam nem continuar vivendo. Mas sair dessa vida ou dar cabo nessa vida se torna solução? Para nós que não temos a administração, o domínio sobre a eternidade. E por outro lado, aí nós encontramos também, historicamente, alguém que vai nos dar um direcionamento. E que podemos entender que há uma luz, há um direcionamento para a leveza da vida. E nós estamos falando de quem? De Jesus. Jesus é um Deus que encarnou. Jesus, ele se tornou como nós, humanamente. Jesus, ele viveu todos esses problemas, mas Jesus nos deu um caminho para a leveza da vida. Aí ele diz, no Sermão da Montanha, o seguinte significado para que a gente possa entender e colocar em modo prático. Não apenas internalizar, mas compreender e viver isso. E aí Jesus, ele aborda o tema, esse mesmo tema, da seguinte maneira: não andeis ansiosos com coisa alguma. Trazei sobre mim os vossos problemas, as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. E ele nos mostra a grande importância de compreendermos a vida, do significado de vivermos bem o hoje. Porque se vivermos bem o hoje e não ficarmos presos ao passado, e muito menos aquilo que até mesmo o futuro pode nos aprisionar, a gente vivendo bem a realidade do presente, mesmo sendo a vida que tem tantos problemas ao redor de nós,
Como ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, no mundo sereis perseguidos, no mundo passarão por provas, mas tende confiança em mim. Então Jesus, ele mostra que, por mais que se mostre como extremamente desafiador viver, ele nos mostra que é possível viver a vida de maneira leve. E quando ele mostra isso de modo prático, ele está com os discípulos atravessando um mar que se torna revolto, e Jesus está deitado na embarcação dormindo, e os seus discípulos desesperados, com medo de quê? Achando que vão morrer, olhando para o futuro, que eles vão morrer naufragados, e vão e acordam Jesus para Jesus socorrer a eles. E Jesus fala: mas homens de pouca fé. E ele fala para o tempo, ele fala para o mar e acalma a tempestade. Quando as pessoas levam para ele a ansiedade do que vai fazer, do que vai comer, os seus discípulos estavam com Jesus diante de um lugar que tinha uma multidão. E os discípulos, ao perceberem que o tempo estava passando e não usufruir da leveza da presença de Jesus, na fala de Jesus, na orientação de Jesus, quando Jesus está no monte falando a toda aquela multidão, eles interrompem Jesus e falam assim: Jesus, como que nós vamos fazer? Vamos mandar esse povo embora para que eles possam se virar e comer alguma coisa. E aí Jesus: não faça isso, viva a leveza, dá de comer vocês mesmos a eles. E perguntou: o que vocês têm? Nós temos aqui alguns pães, alguns peixes, então dá isso para eles. E Jesus faz isso multiplicar e atingir e atender a todos de maneira ainda a sobrar para que fosse recolhido. É um modo prático. Jesus, ele é um modo prático para a leveza da vida. Mesmo que estejamos diante de guerras, mesmo que estejamos diante de turbulações, mesmo que estejamos diante de situações extremamente difíceis. Mas Jesus nos garante: aquele que clamar o nome dele, ele vai socorrer. Não com um estágio de espera, mas aqui e agora. Se você crê em mim, eu estarei contigo hoje mesmo, disse Jesus. Quando aquele homem que estava na tragédia da crucificação com Jesus, ele consegue olhar para Jesus não como mais um que estava sendo crucificado com ele, mas alguém que ele viu que Jesus poderia ser para ele a leveza da vida dele. Mesmo ele sendo crucificado, aquele homem que estava ao lado de Jesus falou: Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no meu paraíso. E aí Jesus fala: hoje mesmo você vai estar comigo na eternidade. Jesus é o ponto prático, Jesus é o hoje, Jesus é o agora. E o que eu e você precisamos entender? Vamos viver essa leveza da vida, não adiar: eu vou primeiro ter que fazer para eu poder alcançar, e se não alcançarmos vamos ficar mais frustrados ainda. Mas em Jesus nós podemos, porque para consolidar isso que estou falando, o que ele disse para nós? Nele nós seremos e somos mais do que vencedores, porque ele nos amou primeiro. E é isto que é a leveza da vida. Se queremos dar um nome para a leveza da vida, quem que será? Jesus é a leveza da vida. É a sua leveza, é a minha leveza. Um forte abraço.